Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Faremos a leitura dos versos 7 a 18. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Colossenses, capítulo 4, versos 7 até o verso de número 18. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vô-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da vossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que ocorre, o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Em uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque sejam também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes do Senhor, para o cumprirdes. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra e rogamos agora que a palavra do Senhor fale ao nosso coração. Que sejamos instruídos por ela, abençoados por ela, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma das coisas mais importantes que eu entendo que nós temos na nossa caminhada cristã é a igreja. É o povo de Deus. É a família da fé. E nós estamos aqui conectados e unidos, não porque nós desejamos ou escolhemos estar nessa igreja, mas é porque o Senhor nos colocou aqui. Por mais que você deseje congregar e frequentar esta igreja, quem lhe trouxe aqui foi o Senhor. E nós estamos unidos e ligados pela graça redentora de Jesus Cristo e pela obra de Cristo na nossa vida. E nós temos que entender a importância dos nossos relacionamentos como corpo de Cristo, como família da fé. Nós não estamos aqui simplesmente para degustarmos de algumas questões teológicas e bíblicas. Não, nós estamos aqui, sim, para termos informações e orientações bíblicas, teológicas, mas nós estamos aqui para vivermos em união, em unidade em Cristo Jesus. Por isso é muito importante nós desenvolvermos os nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos, eles não se dão apenas porque você tem afinidade com um irmão ou com outro irmão. Tem algo muito maior do que isso, que é a comunhão que nós temos
em Jesus Cristo. Nós comungamos da mesma fé. E por isso, nós temos que dar a importância aos relacionamentos que o Senhor coloca na nossa caminhada cristã. A epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses chega ao final. E aqui ele termina trazendo algumas orientações pessoais relacionadas a assuntos referentes aqui ao apóstolo Paulo, à igreja de Colossos e aos obreiros que estavam com ele e o auxiliavam. E ele deseja que a graça de Deus seja com todos aqueles irmãos. Por isso, eu gostaria de, nesta manhã, falar com vocês e com os irmãos sobre o seguinte tema: a importância do corpo de Cristo na nossa vida cristã. E olhando para essa realidade da nossa vida cristã, nós vemos que o apóstolo Paulo tinha irmãos de fé, irmãos da igreja que caminhavam com ele, que estavam juntos com ele nesta batalha da vida cristã. Ele não estava sozinho. Nós sabemos que o Senhor Jesus disse que nós nunca estaríamos sozinhos. Por quê? Porque Ele estaria conosco. Ele estará com você e comigo todos os dias, até que Ele volte. Mas além disso, Ele coloca pessoas para que andem conosco. Pessoas redimidas, transformadas, salvas, que têm uma nova vida em Cristo Jesus. Que Ele coloca na nossa caminhada para que sejam instrumentos do Senhor na nossa vida. E aonde é que você encontra essas pessoas? Na igreja. No corpo de Cristo. São pessoas que o Senhor coloca para serem instrumentos dEle naqueles momentos que nós estamos aflitos, angustiados. E talvez esse irmão não tenha solução para o seu problema, para a sua angústia, para a sua tristeza. Mas só o fato de ele dizer assim: estou em oração por você. Isso traz alento ao nosso coração. Isso nos anima. Isso nos fortalece. Porque o Senhor coloca parceiros nessa caminhada. E é muito importante nós entendermos os nossos relacionamentos, entendermos a importância de estarmos como corpo de Cristo, como família da fé. É fato que você não terá intimidade com todas as pessoas que aqui estão. Mas Deus colocará algumas pessoas que estarão mais próximas a você. E eu estava dizendo para as crianças aqui, que uma das ênfases que sempre tive quando trabalhei com adolescentes e jovens, e é o desejo que tenho no trabalho, especialmente aqui dos nossos filhos, é que os melhores amigos deles estejam aqui. Que os parceiros de caminhada verdadeiramente estejam na igreja do Senhor. Teremos dificuldades? Com certeza. Absolutamente que sim. Porque nós somos diferentes. Não somos iguais. Temos criações diferentes, viemos de contextos diferentes. E às vezes, mesmo dentro do mesmo contexto, e eles vão ficar bravos comigo, mas não tem problema. Lá em casa, tenho 2 meninos. E de vez em quando dá umas faíscas. Se amam. Mas às vezes parece que não. Porque cada um quer fazer a sua vontade. Mas o Senhor vai alinhando o coração. E assim é na igreja também. Às vezes você vai ter dificuldade com o irmão, vai ter dificuldade com uma irmã. Porque faz parte da caminhada. Só que nesta caminhada, o Senhor Jesus trabalha no nosso coração para que não sejamos autocentrados, para que não estejamos nós no centro de todas as coisas, mas Cristo. E quando nós entendemos isso, nós desenvolveremos os nossos relacionamentos de maneira muito mais íntima e intencional, crescendo em comunhão. Sabendo que na nossa relação uns com os outros, o meu irmão é pecador, como eu também sou. Mas a graça de Deus nos uniu e nos fortalece para caminharmos juntos. Com relação às cartas que Paulo envia, ele faz recomendações.
E ele tem portadores que levam estas cartas. E aí ele fala aqui de Tíquico e Onésimo. E aqui é possível descobrir certas realidades sobre a situação que o apóstolo Paulo estava enfrentando nesse momento. Ele tinha ao seu redor companheiros, amigos, obreiros, que estavam com ele, gente que o assistia e que não estava presa. Paulo estava preso, lembre-se, ele estava em Roma, preso, e Epáfras foi até Roma para falar das dificuldades e lutas que a igreja de Colossos e ali da região de Herápolis e Laodiceia estava enfrentando. E aí então, Paulo tinha ali irmãos que estavam o apoiando. Um deles era Tíquico, um dos assistentes do apóstolo Paulo, que recebe elogios da parte do apóstolo Paulo, irmão amado, fiel e conservo no Senhor. É a Tíquico que Paulo confia essa carta, que foi levada à cidade de Colossos pelas mãos dele. E não somente essa epístola, mas também a outra igreja que ele escreve uma carta, como ele diz lá no verso 16, para Laodiceia. E Tíquico deveria também dar àquelas igrejas informações sobre como Paulo estava, trazendo conforto, trazendo consolo ao coração daqueles irmãos, porque os irmãos estavam de fato preocupados com a prisão do apóstolo Paulo. Veja a relação que existe aqui. Paulo está preso, Paulo está preocupado com uma igreja que ele não visitou pessoalmente, mas que tinha um relacionamento espiritual. E Paulo está preocupado que Tíquico leve a mensagem a respeito do seu estado. E Tíquico tem a companhia também de Onésimo, chamado pelo apóstolo Paulo de um de vós, irmão fiel e amado. Nós temos que lembrar que Onésimo era aquele escravo. O escravo Onésimo leva ainda uma terceira carta para o seu senhor, Filemão. Após as instruções do apóstolo Paulo, Paulo envia então saudações de 3 irmãos. E ele diz que esses irmãos eram de origem judaica, que estavam com ele. Ele diz lá no verso de número 10, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco e acolhei-vos. E Jesus, conhecido por justo. Então, Aristarco é o primeiro. Não se sabe muita coisa sobre ele, a não ser que era de Tessalônica e que acompanhava Paulo. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 19, verso 29. O segundo aqui é Marcos, primo de Barnabé. Trata-se de o mesmo João Marcos que acompanhou Paulo e Barnabé em uma viagem missionária e voltou atrás num determinado momento. Depois, seu primo quis levá-lo outra vez e Paulo recusou. Por isso, os companheiros divergiram e Barnabé seguiu em uma direção, na companhia de Marcos, enquanto Paulo em companhia de Timóteo e Tíquico, em outro momento. Agora, ao ler Colossenses, nós vemos aqui que Paulo teve essa dificuldade ali com os irmãos naquele momento da viagem missionária. Mas lendo Colossenses, parece que Paulo já tinha se reconciliado com Marcos e manda saudações à igreja em nome dele. Provavelmente trata-se do mesmo Marcos que escreveu o Evangelho canônico. Provavelmente, não temos certeza disso. E o terceiro judeu mencionado por Paulo é Jesus, o justo. O apóstolo diz que esses 3 eram os últimos da circuncisão, que andavam com ele, que cooperavam com ele. Eram pessoas que ajudavam o apóstolo Paulo. E ajudavam o apóstolo Paulo a aliviar o sofrimento nesse cárcere, nessa prisão que ele estava. E em seguida, o apóstolo então menciona 3 irmãos gentios que também estavam com ele. Epáfras era o pastor da igreja de Colossos, que tinha ido a Roma e estava lá com Paulo, que tinha levado
as notícias do que estava acontecendo, dos falsos mestres. E agora o apóstolo Paulo relata que Epáfras estava ali, mas estava preocupado com eles, devido à heresia que estava entrando nas igrejas. E é interessante, se você olhar no verso de número 12, ele diz: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Olha que o apóstolo Paulo está falando de Epáfras. Ele está dizendo assim: Epáfras, o pastor de vocês, o homem de Deus que foi levantado para pastorear o coração de vocês, ele está preocupado com vocês, para que vocês não sejam enredados por doutrinas vãs e filosofias vãs. E como ele demonstra essa preocupação? Orando, intercedendo, clamando ao Senhor pela igreja. Ele demonstra essa preocupação dizendo que ele se esforçava sobremaneira nas orações, para que fossem conservados plenamente convictos na obra redentora de Cristo Jesus, tendo Cristo como suficiência sobre todas as coisas. O segundo que ele menciona é Lucas. E ele chama Lucas de um médico amado, um gentil convertido. É o mesmo que escreveu o livro de Atos e o evangelho que leva o seu nome. Essa é a única passagem que é mencionada a profissão de Lucas, aqui no versículo de número 14. Por fim, Demas, o discípulo que mais tarde abandonaria Paulo e apostataria da fé. Percebe-se, irmãos, então, que havia todo tipo de gente junto com Paulo. E aí nós vemos em seguida que Paulo, ele saúda a igreja de Laodiceia e menciona uma mulher chamada Ninfa, em cuja casa era base para a igreja se reunir. E naquele tempo nós temos que entender que nós não tínhamos templos ou lugares como nós temos hoje, e as igrejas se reuniam nas casas para adorar ao Senhor. Somente lá na frente, no século VI, mais ou menos, que os cristãos começaram a construir templos e catedrais para a adoração. Mas, além disso, eles se reuniam em casas, em locais disponíveis. E Ninfa deve ter sido uma senhora com uma situação financeira privilegiada, que tinha uma residência grande, onde os cristãos de Laodiceia se reuniam. E por fim nós aprendemos que Paulo ele mostra nas suas cartas essa espécie de substituto para a sua presença, quando ele diz assim: uma vez lida esta epístola perante vós, providenciar porque sejam também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então Paulo se fazia presente através das suas cartas. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, de fato, não podia estar na igreja pregando lá com os irmãos. Então o que ele fazia? Ele escrevia uma epístola, uma carta que era lida diante da igreja com a autoridade de apóstolo. Essa carta devia ser lida, ouvida, estudada e obedecida. E Paulo queria que a carta que ele tinha escrito aos Colossenses fosse lida não somente em Colossos, mas também nas igrejas ali da região. E assim por diante. E isso mostra desde cedo que a palavra escrita, ela era instrumento do Senhor para falar ao coração dos irmãos. E aqui tem um dado interessante, porque a palavra escrita dos apóstolos, ela começa a ser um substituto das profecias, visões e revelações. Essas manifestações eram adequadas, por quê? Porque nós estávamos num período de pré-formação do cânon bíblico. Contudo, na medida em que os apóstolos escreviam estas cartas, elas eram consideradas como escritura e serviam de base para a instrução da igreja. Até que finalmente o Novo Testamento ficou completo e passou a ser a única regra de fé e de prática da igreja cristã. E é por isso que hoje nós sabemos que nós não temos mais revelações, visões e coisas do tipo, porque nós temos a palavra
E a palavra é suficiente para a nossa vida. Deus não está mais revelando verdades. Porque o que ele tinha para nos dizer, ele nos disse através dos apóstolos e dos seus colaboradores, os autores dos livros do Novo Testamento. Portanto, a Bíblia é de fato a palavra de Deus e ela está completa. O Senhor não revela mais novas verdades, por quê? Porque ele fala por meio da sua palavra. Os cristãos poderiam esperar que Deus lhes desse uma visão que os ajudasse a combater a heresia lá de Colossos. No entanto, Paulo teve de escrever uma carta. Ele escreveu uma carta que foi usada na igreja para instruir a todos frente àqueles problemas que eles tinham. E aí, a seguir, o apóstolo Paulo, então, exorta um jovem chamado Arquipo, que talvez fosse pastor, ou como aparece no início da epístola a Filemão, é possível que tenha sido, quem sabe até, pode ser que seja filho de Filemão e pastor da igreja. E o apóstolo admoesta dizendo, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para cumprires. Talvez fosse alguém vocacionado para o ministério pastoral, que possivelmente pudesse estar negligenciando o seu chamado. E Paulo reforça aqui para que ele cumpra o seu chamado. E do mesmo modo, Paulo está também exortando gente que talvez em nossos dias tenha o chamado de Deus e não esteja cumprindo esse chamado. E por fim, o autor, Paulo, autentica a carta. Ele diz, a saudação é de próprio punho. A saudação é de próprio punho. Isso significa que não foi ele que escreveu o texto, mas ditou a alguém que estava ali, que coloca suas palavras nessa carta. Como Timóteo é mencionado no início da carta, no capítulo 1, verso 1, é possível que tenha sido ele quem tenha escrito essa carta ali, recebendo o ditado do apóstolo Paulo. Mas no final, Paulo assina a carta. Ele diz, a saudação, quem escreveu sou eu. É de próprio punho. Ele assina essa carta. E aí ele diz ainda, no finalzinho, lembrai-vos das minhas algemas. Paulo estava preso por causa dos irmãos, porque ele pregou o evangelho. Por isso ele pedia que orassem pela sua vida, para que não se esquecessem dele. E ele termina, enfim, dizendo, a graça seja convosco. Diante do que Paulo escreve na carta, especialmente aqui no seu final, eu quero destacar algumas questões para aplicarmos à nossa vida e pensarmos nesses relacionamentos, naquilo que o Senhor nos proporciona como família da fé, como corpo de Cristo, na nossa caminhada cristã, pensando na importância disso. A primeira coisa é, valorize a igreja. Valorize a igreja do Senhor. Valorize o lugar que o Senhor colocou você para congregar. Reconheça a importância da comunidade cristã na nossa vida. Invista tempo, esforço para construir relacionamentos significativos na igreja local, na nossa igreja. Valorize apoiar os irmãos em oração, sustentando-os como irmãos em Cristo, fortalecendo, animando os irmãos. Então, valorize isso. Segunda coisa, cultive um coração de servo. Cultive um coração de serviço e prontidão para ajudar as outras pessoas. Meus amados, não espere que o outro faça. Não viva na filosofia desse mundo que é cada um por si. Sirva. Jesus, ele veio a esse mundo para quê? Para ser servido? Não, ele veio para servir. Ele foi aquele que pegou a toalha, pegou a bacia e lavou os pés dos discípulos. Pergunta, de quem que você tem lavado o pé? Você tem lavado o pé de quem? Ih, vai lavar, ixi, pastor, aqui lá tem umas micoses na unha lá, misericórdia. Jesus, só de olhar eu fico com ânsia de vômito.
Irmãos, não estou falando literalmente que você precisa lavar o pé de ninguém, não. Eu estou dizendo no sentido de servir a quem você tem servido. Ah, vem alguém aqui na frente, olha, vamos ter o bazar, dia 9 de dezembro. Ah, meu tempo já acabou. Já fui da SAF durante muitos anos. Já trabalhei demais. Estou até cansada já. É mesmo? Cansou de servir? É assim que o Senhor... Eu estou dando o exemplo do bazar, mas pode ter tantas outras coisas. Ah, eu já faço muito na igreja. É mesmo? Faz muito na igreja? Que coisa, né? A palavra de Deus nos orienta a termos coração de servo. Eu fico tentando imaginar o apóstolo Paulo preso e Epáfras saindo de Colossos, indo para Roma, para falar das dificuldades que a igreja de Colossos estava enfrentando, para o apóstolo, para que ele instruísse essa igreja. E aí Tíquico, Onésimo, eles são portadores de uma carta, eles pegam a carta, viajam dias e dias para ler as instruções do Senhor para aquela igreja. Meus queridos, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Se Deus te chama para um ofício, se Deus te chama para servir, tendo cargo ou não tendo cargo, a nossa postura é: Senhor, eis-me aqui, eu quero servir ao Senhor. Porque você não está servindo o pastor da igreja, você não está servindo o conselho da igreja, você não está servindo a junta diaconal, você não está servindo a liderança de uma sociedade interna, de um ministério, você não está servindo a igreja presbiteriana de Vila Pompeia, você está servindo ao Senhor, a Deus. E por isso nós precisamos criar esse desejo no nosso coração e cultivar um coração de servo. O que nós temos que fazer? Eu tenho que buscar oportunidades para servir na igreja. Hoje, por várias razões aqui, por conta do feriado e tudo mais, daqui a pouco, antes de começar o culto, nós tivemos chegamos lá, acho que até queimou um monitor lá no fundo, lá da mesa lá do som, e aí o Marquinhos estava sozinho lá. Daqui a pouco, a hora que eu olho aqui, já tem uma turma lá dentro, lá, ajudando o Marquinhos. E é isso. É serviço. Nós temos que servir. Desde um cafezinho até coisas maiores. Nós temos que procurar oportunidades para servir na nossa igreja, colocando as necessidades dos outros acima das nossas próprias necessidades. As necessidades do Senhor acima das minhas próprias necessidades. Sabe por que a gente não gosta de servir? Porque nós somos autocentrados. Nós estamos no centro, nós queremos ser servidos. Porque nós somos orgulhosos. Porque nós somos soberbos. E Deus tem que quebrar isso em nós, queridos. Nós temos que servir. Ter um serviço abnegado. Terceira coisa que eu queria colocar aqui. Na nossa caminhada, nós vamos ter dificuldade uns com os outros. É fato. Você tem com a sua esposa e com o seu esposo, não vai ter com os irmãos da igreja? É fato que teremos. Agora, o que nós temos que fazer? Exerça a reconciliação. Exerça o perdão. Busque a reconciliação dos relacionamentos quebrados e pratique o perdão. Como é que você pode fazer isso? Aborde conflitos com amor e humildade, buscando soluções que promovam restauração da paz. Mais uma vez, para isso acontecer, sabe o que eu tenho que fazer? Deixar de ser autocentrado. Deixar de achar que o mundo está contra mim e eu sou a vítima de tudo. Não é assim, querido. Uma quarta questão, desenvolva uma vida de oração com propósito. Epáfras intencionalmente orava pela igreja para que os irmãos fossem perfeitos e convictos em toda a vontade de Deus. Então, desenvolva uma vida de oração muito mais intencional.
Como? Orar não apenas pelas suas necessidades pessoais, mas também pela propagação do Evangelho, para que pessoas sejam transformadas, convertidas, para que o Senhor use as pessoas e os irmãos desta igreja como instrumentos do Senhor na vida dos outros. Ore pelos líderes da igreja. De novo, semana passada eu falei disso. Quantas vezes você já orou pelos presbíteros da igreja? Você sabe o nome de todos os presbíteros? Você tem orado por eles? Você tem orado pelas esposas dos presbíteros? Você tem orado pela vida do seu pastor? Você tem orado pela vida dos pastores desta igreja? Reverendo Anderson, Reverendo Antônio e suas famílias? Você tem orado por irmãos da igreja que você sabe que está enfrentando uma luta, passando por uma dificuldade? Você tem orado por esses irmãos? Seja intencional nisso, querido. Outra questão, não feche seu coração. Esteja aberto à graça de Deus. Teve dificuldade? Saiba que Deus trabalha em cada coração e Deus transforma as pessoas. Reconheça que todos são pecadores e cometem erros, mas que o amor e a graça de Deus oferecem oportunidades para recomeçar e crescer espiritualmente. Não, pastor. Aquela irmã, no dia 7 de março, aniversário da igreja, de 1997, ela me disse tal coisa, e aquilo nunca mais desceu aqui, está travado aqui, ó, eu não consigo nem olhar para a cara daquela abençoada. Imagina isso, irmão. É uma hipótese, tá? Não é? Fique tranquilo. A data foi aleatória. E é fictícia a história. Mas eu sei que existem pessoas que carregam essas coisas durante anos. Anos. Querido, o Senhor é um Deus de graça. Ele transforma a nossa vida e nós precisamos deixar o nosso coração ser tratável e aberto para que possamos de fato exercer essa comunhão em Cristo, como o texto que lemos na nossa liturgia diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então tem algum motivo de queixa? Tem que perdoar. Por quê? De novo aqui o imperativo baseado no indicativo, porque Cristo nos perdoou. Simples assim. E por último, seja uma bênção na vida dos seus irmãos em Cristo. Seja um encorajador ativo na vida dos outros. Procure maneiras de apoiar, de incentivar os irmãos na fé, seja por meio de palavras, gestos, de atitudes, ou simplesmente estar presente quando necessário. Nós precisamos, queridos, desenvolver esses relacionamentos na nossa caminhada. Porque isso é muito importante. Nós somos família da fé, corpo de Cristo, povo de Deus, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor que nos coloca aqui. E para encerrar, meus irmãos, eu gostaria, encerrando essa epístola, a exposição da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, eu gostaria de trazer algumas conclusões sobre esta carta. É interessante que depois de terminar a leitura dos 4 capítulos da epístola de Paulo aos Colossenses, é possível nós tirarmos muitas instruções para a nossa vida como igreja hoje. Mas eu quero focar em algumas coisas específicas. Esse texto ele diz que nós temos que pensar lá nas coisas, nós temos que pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto. Mas também nos chama para as responsabilidades que nós temos aqui, agora, hoje, desse lado de cada eternidade. E temos as nossas responsabilidades em várias áreas da nossa vida. Com a nossa família, com a igreja,
com os filhos, com os nossos colaboradores, irmãos, trabalho e tantas outras coisas. E ao longo da história, queridos, a igreja tem vivido dois extremos. O primeiro é aquela ideia equivocada da espiritualidade, do que é ser espiritual. É o ascetismo monástico. O que é isso? Na Idade Média, nós vemos mosteiros sendo criados, quando os cristãos pensaram que o seu chamado era para se afastar do mundo. Então diz assim, tudo que existe no mundo é mal e eu não posso me relacionar com o mundo. E por isso fundaram comunidades que viviam longe da realidade, da cultura e da sociedade. É como se tivéssemos ali nosso mundinho, a nossa comunidade, os nossos guetos. E eles tentaram viver em família, juntos, completamente distanciados da sociedade chamada sociedade secular. Só que esse tipo de cristianismo, esse tipo de atitude, deu motivo ao longo da história para pessoas criticarem o cristianismo. Porque começou a se viver uma vida alienante. E é interessante que o chamado de Deus para a nossa vida não é esse. Não é para estarmos alienados. Por outro lado, temos um outro extremo. É quando os cristãos se mundanizam, se tornam materialistas e só pensam nas coisas terrenas. Temos aqueles que querem viver isolados do mundo e viver só uma vida espiritual. E temos aqueles que se moldam aos valores seculares e mundanos e só pensam nesse mundo. E jamais pensam nas coisas do alto. E a igreja também tem sido acusada disso. Os crentes se tornam prósperos, abastados, bem de vida, ocupam-se dos seus empregos, dos seus trabalhos, dos seus empreendimentos, vivem a vida plenamente, mas têm pouco tempo para dedicar às coisas do Senhor. Esse é o outro extremo. Nós somos chamados para andar de maneira equilibrada. Nós precisamos pensar nas coisas de cima, mas também precisamos viver como cidadãos do céu aqui, na terra, cumprindo as nossas responsabilidades e fazendo aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Os cristãos devem buscar constantemente a Deus, o seu reino, sem esquecer que eles têm responsabilidades relacionadas à família, ao emprego, à igreja, à sociedade, à política, à cultura e até mesmo à arte, e tudo isso debaixo do senhorio de Cristo. Eu gostaria, inclusive, de recomendar um livro que estou lendo essa semana, que foram mensagens lidas durante a Segunda Guerra Mundial por C.S. Lewis. Um livro que retrata de maneira muito preciosa o que é o cristianismo, chamado Cristianismo Puro e Simples. Se você não leu esse livro, eu recomendo a leitura dele. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. E ele trata de várias coisas como essas que aqui estou relatando. E nesse mundo, os cristãos têm que conviver com a igreja de Cristo, lembrando-se da unidade, da diversidade, das imperfeições que nós temos uns com os outros. E a lista de pessoas que Paulo menciona no final da sua carta mostra claramente essa realidade. Ele havia dito que nessa nova humanidade não há diferença, mas há uma enorme diversidade. Por exemplo, havia judeus e gentios entre os colegas de Paulo, lá na prisão. A condição social das pessoas que estavam ao seu redor também era variada. Tinha Onésimo, que era escravo. Ninfa, provavelmente uma senhora rica, que hospedava a igreja na sua casa. Do espiritual e fiel servo Epáfras ao traidor e apóstata Demas. Além disso, havia indivíduos com dons e vocações diferentes, como Arquipo, pastor, Lucas, médico, gente de renome como Barnabé e desconhecidos como Jesus o Justo. Toda essa diversidade estava ali, ao redor de Paulo. Onde? Na igreja. Na igreja. E é interessante pensar como seria viver em uma igreja assim. A igreja, ela é
tem as suas distinções, tem as suas diferenças. E nesse sentido, por mais familiar que seja, nela há pessoas de chamados, vocações, posições sociais, perspectivas e pano de fundo diferentes. E nós somos obrigados a conviver com essa pluralidade e diversidade da igreja e as imperfeições que procedem desses relacionamentos. E essa realidade, em muitas ocasiões, gerará conflito, discórdias, desentendimentos e uma série de outras questões. E qual deve ser a nossa atitude em relação a isso tudo? Paulo diz o tempo todo que nós devemos suportar uns aos outros. É preciso suportar, ter a capacidade de conviver com o contraditório. Quando alguém não suporta o contraditório, acaba indo embora. Eu não gosto daqui. Não vou mais ficar aqui nessa igreja. Suportar é continuar amando o irmão, mesmo quando discorda dele. A não ser que essa discordância seja em algo central, como o fato de a pessoa ter se transformado em um seguidor de alguma heresia, como a heresia de Colossos. No entanto, quando se professa a mesma fé em Cristo Jesus, quando se serve ao mesmo Senhor exaltado e glorificado, então é preciso aprender a suportar as diferenças, nas diferenças. Porque os seres humanos são todos diferentes. Não tem um igual ao outro. Não tem um igual ao outro. Então há espaço para a diferença e para se suportar em amor, como diz a palavra de Deus no texto de Colossenses 3. Por isso Paulo disse que o amor é o vínculo da perfeição, pois é a maneira perfeita de unir as pessoas. O amor procede de Cristo, por isso não devemos desistir da igreja. Por isso devemos caminhar juntos. O amor procede de Cristo. Há pessoas que olham para a igreja e dizem que ela se corrompeu, que é uma instituição falida. Muitos se dizem cristãos, mas não querem ir à igreja. Só que quando se lê uma carta como a de Colossenses, é possível perceber desde o início que a igreja era assim, que tinha dificuldades. E sempre houve dentro dela pessoas como Demas, como Arquipo, como Onésimo. E Onésimo, lembre-se que ele era um escravo fugitivo. E a igreja sempre comportou todos esses tipos de indivíduo. Portanto, se alguém desistir da comunhão eclesiástica porque vê imperfeições, porque vê diferenças, não compreendeu ainda que a igreja aqui neste mundo é mesmo imperfeita, composta por pecadores, os quais Deus coloca lado a lado para treiná-los, para ensiná-los a perdoar um ao outro e amar, suportando um ao outro. A igreja é apenas um vislumbre da realidade que aguarda os cristãos nos céus e na nova terra, onde habita a justiça de Cristo. Portanto, meu amado, não desista da igreja. Apesar do seu próprio pecado. Porque ela existe não por sua vontade, não pela minha vontade, não pela nossa vontade. Ela existe pela vontade de Deus. E se alguém sai de uma congregação esperando encontrar uma igreja melhor, é um auto-engano. Sabe por quê? Porque se você for na igreja da Lapa, se você for na igreja de Pinheiros, se você for na igreja da Barra Funda, se você for na igreja do Alto da Lapa, da Freguesia do Ó, a Igreja Unida e tantas outras igrejas aqui ao nosso redor, você vai encontrar os mesmos problemas e as mesmas lutas. Porque todos são pecadores. Pela graça de Deus, redimidos em Cristo Jesus. Somos todos pecadores, obrigados a viver sob o mesmo teto. E como pecadores que somos, vamos brigar, vamos discutir, vamos pensar diferente, vamos entender de forma diversa. Mas somente Cristo pode, de fato, nos capacitar a viver juntos, em união. Porque Ele é que nos une. Você não está aqui porque você gosta de mim, eu não estou aqui porque gosto de você. Você não está aqui porque nós somos amiguinhos. Nós queremos desenvolver isso, mas nós estamos aqui porque Cristo nos trouxe aqui. Porque Cristo nos colocou junto. Por isso nós devemos dar importância ao corpo de Cristo. Somente Cristo pode nos capacitar a viver em união para a glória dele. Que o Senhor nos dê graça, meus irmãos,
para entendermos que essa carta fala da supremacia e a suficiência de Cristo Jesus. Em Jesus, somos plenamente salvos, santificados, estamos unidos a Ele em sua morte e ressurreição. E nada mais nós precisamos. Nele nós estamos completos. Ele é a base da nossa vida nesse mundo. E a partir dessa nossa união com Ele, nós mortificamos a nossa velha natureza, nos revestimos de uma nova natureza, cumprimos os nossos deveres e convivemos como irmãos em Cristo, na igreja, com toda a variedade e diversidade que temos, até que o Senhor Jesus volte. Essa é a mensagem central dessa maravilhosa carta, que nós devemos descansar nessa graça gloriosa de Cristo, porque ela é suficiente para nos sustentar em todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.